Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo comigo. A gente já entendeu que mídia está sempre interagindo com as outras áreas dentro de uma agência, que é importante a gente ter esse olhar sistêmico para o espaço de uma agência. Você já entendeu o que é um planejamento de mídia e o que é um plano de mídia, a diferença entre um e outro, né? Sendo o plano documento e o planejamento essa ação de a gente colocar esse plano no campo, né? A execução propriamente dita dessas estratégias e de toda essa informação que a gente coletou, que está ali escrita e registrada, documentada no plano. Isso é importante tanto para você como mídia, como também para o controle da agência e também para o controle do cliente, para que ele possa ir acompanhando o processo ali, entender melhor o que está acontecendo. Então, tudo isso você já sabe, você já viu. Mas você pode estar se perguntando assim, tá, professora, mas a senhora falou que planejamento de mídia não é uma receita de bolo, que não é igual para todo mundo. E aí eu começo a me desesperar porque se não é igual para todo mundo e eu não tenho experiência nenhuma, como é que eu vou fazer? Como que vai ser esse primeiro passo, né? Então é importante a gente entender assim, que existe sim um passo a passo, existe um processo a ser seguido, né? Existem critérios que você vai observar e isso você vai observar para todos os clientes, você pode inclusive acrescentar mais coisas que você for percebendo, mas existe um passo a passo, etapas a serem seguidas, tá? Pontos a serem observados e a gente vai aprender isso tudo aqui de forma teórica e prática, tá? A gente vai ter 2 momentos e eu acho que é interessante também a gente falar sobre isso. A gente, dentro da disciplina, a gente vai ter 2 momentos. Esse momento aqui dos vídeos, esse momento que a gente está conversando, que a gente está em aula, trocando esse conhecimento teórico, mas vai ter um momento em que a gente vai ter que transformar essa teoria e esse conhecimento em sabedoria, né? É ir lá, colocar em prática, é testar, executar, tanto para você ir treinando, que é muito bom, é muito importante, né? Quanto para você poder ali ter, né, um material que de repente você possa mostrar dentro de um processo seletivo, numa agência, numa seleção de emprego. É importante que você tenha um portfólio que você demonstre que por mais que você vá trabalhar numa área X, Y ou Z, que você tem essa visão sistêmica e isso realmente faz um diferencial muito grande dentro de uma escolha de um profissional, de uma seleção. Você perceber que é uma pessoa que sabe integrar os conhecimentos com outras áreas, que é uma pessoa que não é limitada a uma execução de um plano propriamente dito, mas que consegue ali interagir com as demais áreas. Dito tudo isso, então vamos lá, né? A primeira parte do plano de mídia é o que a gente chama de briefing. Só que o briefing de mídia tem alguns detalhes que são diferentes desse briefing que a gente começa ali no atendimento, com a execução desse briefing. A gente traz essas informações também para o briefing de mídia, mas a gente vai acrescentando outras informações que porventura sejam necessárias para a execução desse plano e desse planejamento, para a elaboração do plano e a execução do planejamento, melhor dizer. Então, a primeira coisa que a gente vai ver nesse briefing de mídia, primeira coisa é que empresa é essa para a qual eu vou elaborar esse plano? Qual é essa empresa para quem eu vou executar esse planejamento? E aí, assim, interessante conhecer a história dessa empresa. A história desses donos dessa empresa, a tradição que essa empresa tem. Por mais que seja uma empresa que esteja começando agora, uma empresa talvez que esteja nascendo, ela está nascendo e nesse nascimento ela tem uma história. E é interessante que a gente conheça essa história. Aí
você deve estar se perguntando, né? Mas por que é importante? Por que é tão importante eu conhecer a história da empresa? Assim, a história, ela faz parte da nossa cultura. A história, ela faz parte da nossa ancestralidade. Não é de hoje. Hoje assim, se fala muito em storytelling, né? Se tem usado muito na publicidade, na propaganda do storytelling, porque justamente se percebeu o quão é poderosa essa conexão entre o consumidor, entre as pessoas de uma forma geral. E aqui a gente olha, né, com a nossa visão de que é um consumidor, uma pessoa que consome e que ela sente empatia com a marca através dessa história. Então, pode ser que durante a execução, por exemplo, da criação, essas informações históricas, essa história que foi construída por essa empresa, ainda que talvez ela seja uma empresa que está nascendo ou uma empresa que já tem 20, 30 anos, 100 anos, existe uma história por trás dessa empresa, existem pessoas por trás dessa empresa e as histórias trazem essas pessoas, as histórias conectam essas pessoas com esses consumidores. A história, inclusive, ela tem uma função de falar com o nosso cérebro límbico, que não é o nosso cérebro racional. Então, por exemplo, quando eu digo um preço, automaticamente eu estou acionando o meu cérebro, o meu córtex frontal, que é o meu cérebro, a parte do meu cérebro que é racional, e eu vou para a razão. Quando eu digo por que você tem que comprar um produto, eu estou ativando o seu cérebro racional. Compre porque isso vai te ajudar com isso. Compre porque isso resolve esse seu problema. Mas quando eu conto a história da empresa, quando eu conheço a história da empresa, eu me conecto com as pessoas que existem por trás daquela empresa. Eu deixo de ver unicamente aquele produto e me conecto com a história daquele empreendedor, com a história daquelas pessoas que fazem aquele produto, com a história de superação, muitas vezes, que essa empresa precisou passar, com as milhares, talvez, de pessoas que essa empresa já contribuiu e já colaborou. E aí eu ativo esse cérebro, que é o límbico, que é esse cérebro que vai para o emocional. E a gente na publicidade usa muito desse recurso, desse gatilho mental, que é o gatilho mental da emoção, conectado com esse gatilho mental da história. Então é importante, quando a gente vai elaborar um plano de mídia, a primeira coisa, até para que a gente se perceba ali integrante, né, daquele time, é conhecer a história da empresa. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo de um briefing bem elaborado é conhecer a história dessa empresa, a história desses empreendedores, a história dessas pessoas que estão ali servindo a quem vai consumir esse produto, esse serviço, ou até mesmo uma ideologia, certo? Então, eu quero propor para você um exercício, tá? Eu quero que você escolha uma empresa, né? Que assim, a gente está nesse momento teórico, mas não é por isso que a gente não vai exercitar. A cada etapa do briefing, a gente vai exercitar. E eu sugiro que você faça realmente esses exercícios, porque isso não é para mim, né? Isso é para você ir percebendo cada etapa desse briefing, entendendo cada etapa desse briefing, inclusive em grandes marcas e também em pequenas marcas. Mas entendendo a importância disso, etapa por etapa. Então, o exercício que eu quero propor para você, e eu espero que você esteja aí disposto ou disposta a colocar em ação, é que você procure uma marca
Que seja uma marca que você se conecta, pode ser alguma coisa que você tem aí todo dia na sua casa, talvez é uma marca de leite, talvez uma marca do shampoo que você usa, talvez a marca do chocolate que você mais gosta, talvez daquele creme que você faz ali o seu skincare todo dia de manhã, o tênis talvez que você usa, a camiseta, aquela marca de camiseta que você gosta. Então, procura uma marca que você gosta, que você já tem uma conexão com essa marca. E aí, diante dessa marca que você vai escolher, não sou eu que vou dizer, você vai escolher essa marca, olha para essa marca e diz, qual é essa história que tem por trás dessa marca? E vai em busca dessa história. Começa a elaborar esse briefing de uma forma até invertida, porque você já tem o produto. Então, já tendo o produto, já gostando da marca, que tal agora você fazer essa engenharia reversa? Ou essa mídia reversa, esse marketing reverso? Você olhar para esse produto e ir lá e procurar a história dessa empresa. Tá certo? Conto que você vai fazer o exercício. Me conta nos comentários qual foi a descoberta que você teve. E se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para te apoiar com isso também. Um forte abraço e uma boa viagem nessa história dessa marca que você já se conecta e que agora você vai conhecer ainda mais.